Bom dia a todos. Estamos começando o nosso call de investimentos mensal com a participação do nosso conselheiro, o economista Alexandre Schwartzman. Nós vamos falar um pouco de economia global, bastante de economia brasileira e, principalmente, como seus investimentos diante dos acontecimentos recentes e da deterioração do cenário político fiscal. Mas agora eu vou dar a palavra para quem importa, é o Alexandre Schwartzman. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Magda. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Sobre que os domésticos que me parecem muito mais relevantes para o mercado, para a economia de maneira geral. O que a gente tem, praticamente do último mês para cá, acho que é uma consolidação de uma percepção de um menor estímulo monetário se materializando lá fora. Então, a gente teve, agora há pouco, o anúncio do Banco Central Europeu dizendo que não é que eles vão parar com o estímulo monetário, eles estão, além de manter o juro muito baixo, na verdade, até negativo, ali no caso da taxa de política do Banco Central Europeu, eles estão há algum tempo engajados numa política de compra de títulos para tentar, né, dar um apoio para a economia, tentar fazer com que a inflação fique na meta deles, que é 2%. É verdade que ela está um pouco acima, mas se vê muito como um fator transitório isso daí, mas eles ainda continuam com uma vontade de manter os estímulos, só que eles anunciaram que agora o ritmo de compra de títulos públicos vai se reduzir. Assim, não são os primeiros a fazer isso, tem outros bancos centrais que fizeram, mas até agora é o maior banco central que anunciou um movimento no sentido de reduzir seus estímulos monetários. Na mesma linha, a gente tem manifestação de vários outros, vários membros do Comitê de Política Monetária norte-americana, alguns votantes, alguns não votantes, lá é um pouco mais complicado, né? Os presidentes dos bancos regionais que fazem parte do Federal Reserve, em alguns anos votam, outros anos não são eles vão fazendo um rodízio, mas entre votantes e não votantes, vários deles estavam dando já começa a dar uma indicação de que eles pretendem, sim, começar o processo chamado tapering, quer dizer, também reduzir, se não parar de vez com as compras de títulos públicos, porque tem uma percepção que a economia segue um ritmo bom de crescimento. Nos Estados Unidos, o último número de mercado de trabalho não foi bom, né? Decepcionou, o anterior tinha surpreendido, então tem que tomar um certo cuidado. Eu sou sempre muito contra essa história de fazer política ou tomar grandes decisões baseadas em uma única observação. Não é assim que funciona. O que a gente vê de maneira geral, mesmo com aí alguns problemas quanto à variante Delta nos Estados Unidos, etc., que a gente tem uma recuperação bastante sólida, a taxa de desemprego já caiu ali para casa de 5%, provavelmente termina o ano abaixo disso, né? Enfim, então essa recuperação em curso e uma percepção de que tem uma necessidade de retirar esses estímulos monetários, mesmo porque, do ponto de vista político, em que pese toda a confusão que em torno da saída dos Estados Unidos do Afeganistão, que foi assim, muito mal executada, né? A decisão já estava tomada, tinha sido tomada até pelo Trump, mas tinha sido reforçada, porque todo mundo estava de acordo que precisava sair, só não precisava sair daquele jeito atabalhoado que saiu, mas, apesar disso, as perspectivas de conseguir ainda um pacote de estímulo fiscal são grandes, o que significa que, tendo mais estímulo do lado fiscal, a gente provavelmente vai ter menos estímulo do lado monetário. Então, lá fora, acho que o principal é que está só consolidando uma visão de que esse mundo de liquidez extraordinária ela vai ficar menos extraordinária. Então, não estamos falando de aumento de taxa de juros para os próximos meses, talvez nem para os próximos 12 meses, mas certamente aquela liquidez enorme deve se reduzir. Então, isso aí é um dado importante
do nosso cenário internacional. Tem também alguns sinais de desaceleração na China, e aí essa aí realmente eu não consigo ainda entender bem. A preocupação parece extraordinária, mas é uma coisa que a gente deve ficar atento, uma possibilidade de mudança aí. Não estou contando com isso, mas é uma coisa que eu estou certamente prestando uma atenção, porque, enfim, tem impactos no Brasil. No Brasil, acho que hoje, assim, as três coisas mais importantes para a gente acompanhar é política, depois vem política, em terceiro lugar também é política. Essas são as coisas que a gente tem que prestar. É difícil dizer o que exatamente o presidente da República pretendia com essas manifestações. Assim, minha desconfiança é que ele age muito mais por instinto do que de fato, de caso. Pensar, talvez tenha em algum momento imaginado que poderia ter algum efeito maior no sentido, não, vamos emparedar o Supremo, ou alguma coisa. Claramente não é isso, né? Eu quero colocar isso no contexto. A política de enfrentamento do presidente da República, ela é menos estratégica do que ela parece. Basicamente, é o que ele sabe fazer. Dizendo, não dá para pedir que ele, enfim, vá fazer. Ele não está jogando xadrez, né? Se ele está jogando alguma coisa, provavelmente é MMA, né? Quer dizer, não dá para imaginar que vai ter sutileza. Como eu estava adiantando, isso provavelmente não vai levar um cenário de esgarçamento das instituições. Quer dizer, eu não vejo o presidente com capacidade de dar um golpe de Estado nessa altura, né? Quer dizer, sem as Forças Armadas, que não parecem estar engajadas, não parece. Também não parece que ele vai conseguir se fortalecer do ponto de vista de apoio popular, que lhe daria a capacidade de parar de comer na mão do Centrão. Ele vai continuar comendo na mão do Centrão. O discurso do Arthur Lira ontem, obviamente, ele não vai encaminhar um impeachment, mas ele vai manter essa carta na manga o tempo inteiro, por uma razão muito simples. Isso daí dá ao grupo dele um poder extraordinário. Como tempos atrás, para quem lembra disso, deu o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, durante muito tempo, usava isso como uma carta contra o governo Dilma, né? No momento em que rompeu-se a relação, ele ele botou o circo na rua, né? Eu vejo o Lira não tem a menor intenção, acredito, de botar o circo na rua a essa altura, mas vai continuar usando isso. Mas as manifestações foram importantes, elas tiveram um tamanho razoável, né? Estamos falando aí 120, 130 mil pessoas na Paulista, é um número grande. Brasília foi uma manifestação bastante razoável também. Eu acho que o papel mais importante foi sinalizar que o Bolsonaro ainda detém apoio suficiente para levá-lo ao segundo turno. Isso acho que é um dado importante da história. E que o entendimento dele, o instinto dele de prosseguir no enfrentamento é fundamentalmente para isso. Ele vai seguir no enfrentamento, porque o enfrentamento mantém a base dele fiel. A gente não sabe exatamente qual que é o tamanho, mas assim, se você quiser, pessimista ou otimista depende para quem. Vamos dizer, um cenário pessimista para o Bolsonaro, ele teria 15% do eleitorado, no otimista ele teria alguma coisa em torno de 20%, mas o fato é que ele tem esse núcleo duro parece mais do que suficiente para levá-lo ao segundo turno. Muito bom. Então, funciona para ele. A questão funciona para o país? E aí a minha visão, não, eu acho que isso não funciona para o país, porque isso tem levado a um quadro
de paralisia decisória, em particular, o Congresso certamente não está cuidando de pautas que são relevantes, e assim, eu vou ser absolutamente sincero, quando eu falo de pautas relevantes, eu não tenho nenhuma ilusão de que a gente vai fazer reforma tributária, reforma administrativa. Não, isso aqui eu já, assim, isso aqui está morto, está enterrado, ou está no freezer, está em algum lugar, mas não está na discussão. A gente tem coisas mais mundanas, não menos importantes. Exemplos. Saímos com um orçamento, foi mandado, a lei orçamentária foi enviada para o Congresso no dia 31 de agosto, né? Sempre por aí, a data limite, só que a gente olha para esse orçamento contempla, por exemplo, em comparação com 55 bilhões de precatórios, que foi o pagamento do ano passado, deve ser desse ano, quer dizer, o ano que vem não chega a dobrar, mas não fica tão longe disso. E que, para caber dentro do teto de gastos, expulsa virtualmente qualquer coisa, né? Então, tem que ver como é que fica essa questão dos precatórios. Então, assim, idealmente, na minha cabeça, paga-se tudo, porque eu acho que não pagar é ruim. Agora, é interesse do governo não ter um orçamento tão amarrado. Seria bom para ele conseguir alguma solução para não pagar o precatório. Seria de acordo com o próprio Supremo Tribunal Federal. O ministro Fux, antes desses eventos, tinha até acenado com alguma possibilidade ali de achar algum meio do caminho que possibilitasse não pagar a integralidade dos precatórios. O fato é que essa questão está em aberto, dado o grau de tensão que se forjou entre os poderes, em particular no que diz respeito ao STF, fica mais difícil com o Supremo. Resta a opção do Congresso, mas, enfim, também é uma opção complicada. O imposto de renda, que eu achei assim, um negócio extraordinariamente ruim, né? Não mexer nisso, né? Eu abrindo uma caixa de Pandora que não valia a pena abrir. No entanto, o governo arriscou, abriu, e a moral da história é que vai terminar com uma reforma de arrecadação, só da instituição fiscal independente, são de uma perda de praticamente 30 bilhões de reais para o ano que vem. Esse dinheiro vai fazer falta, né? Mas não endereça sequer os problemas que a gente queria, por exemplo, a questão da isenção de dividendos. A isenção de dividendos, se um pequeno desvio aqui, só era relevante, ou só é relevante no Brasil, para o pessoal que é PJ de mentirinha, né? Uma empresa grande paga imposto de renda, contribuição social no resultado. Se ela deixar de pagar no resultado, for pagar na distribuição, em si não faz uma enorme diferença. Era para pegar os PJinhas. Aí você botou uma isenção de praticamente para quem recebe até 5 milhões por ano. Eu agradeço, eu não faço 5 milhões por ano, infelizmente, mas eu continuo isento na distribuição de dividendos da minha empresa. Então, valeu, mas certamente não era isso que eles queriam fazer. Então, foi um negócio desastroso e vai ter que ser corrigido. Então, toda essa paralisia decisória acaba exatamente afetando essas questões que são muito concretas. E acho que o resultado disso é um pouco do que a gente viu ontem. Tivemos uma renovação da pressão sobre dólar, renovação de pressão sobre juro, Bolsa sofreu. Bolsa é um animal, eu acho, mais complicado, porque a Bolsa brasileira é muito commodity pode ter recuado o preço, mas o dólar mais alto ajuda, então não é claro assim, para o conjunto da Bolsa o que vai acontecer. Certamente, setores comoditizados acho que vão continuar se beneficiando de um dólar caro, eles não dependem tanto de atividades domésticas, eles dependem do que está acontecendo lá fora, para eles está uma maravilha. Agora, dólar pressionado é pressão na inflação. A gente acabou de ter a divulgação de mais um número ruim, mais uma surpresa negativa. Nós vamos fechar esse ano com inflação perto de 8%, é mais do que o dobro da meta de inflação.
essa altura do campeonato, quer dizer, o consenso dos analistas está para um aumento de juro na casa de 7, terminando o processo entre 7,5 e 8, o processo de aperto monetário. Eu acredito que isso vai mais longe. Eu acho que as chances da Selic, além de subir além de 8%, são bastante razoáveis, né? E, com tudo isso, a gente provavelmente não entrega inflação na meta no ano que vem. Mesmo num cenário sem maior turbulência, que é um enorme C, eu acho que a gente vai fechar a inflação na casa de 4%, a meta é 3,5%, não é um baita desvio como esse ano, é um pouco acima, mas acho que o risco, se me perguntar de risco de inflação, é um risco para mais, entre outras coisas, porque acho que a gente já tratou disso no mês passado, mas eu volto a repetir, a situação na parte dos reservatórios está ficando mais crítica. O Sudeste já estava complicado, a novidade é que o Sul também entrou na dança, então a gente está falando aí de praticamente 3/4 da nossa capacidade de reservamento de água tão comprometidas. Enfim, a gente está com uma situação ainda delicada. Eu continuo vendo racionamento como um risco remoto, não é impossível, ele me parece remoto, assim, de faltar energia. Faltar, acho que a gente não vai chegar a esse ponto, mas a gente vai passar por um período de energia cara muito tempo. Energia cara também está batendo na inflação desse ano, provavelmente continua pegando um tanto na inflação do ano que vem. Então, a combinação de energia cara, incerteza política, juro mais alto, nos leva a uma desaceleração. A gente teve a divulgação do resultado do PIB do segundo trimestre, veio menos 0,1. Isso, para mim, obviamente não foi um resultado bom, mas eu já tinha meio na cabeça isso daí desde que tinha divulgado o PIB do primeiro tri. A gente passou o segundo trimestre no auge da segunda onda de pandemia, essa onda está sendo gradualmente superada, ainda bem, aliás, agora acho que ela já foi superada, falo disso num instante, mas o fato é que isso deu uma travada no crescimento do PIB, isso em si não é ruim, né? Acho que com o avanço da vacinação, a gente está ali pensando já em termos de imunização propriamente dita, a gente está com um pouco mais de 30% da população plenamente imunizada, quer dizer, ou 2 doses ou a dose da Janssen, vai provavelmente precisar de uma terceira, mas acho que a gente está avançando. Isso daí é a boa notícia. Então, com isso, a gente vê uma retomada do setor de serviços. O setor de serviços era o setor que mais sofreu, e isso é relevante não só pelo setor de serviços em si, mas porque ele é o grande empregador da economia. Pré-crise, mais de metade dos empregos no Brasil provinham do setor de serviços, e aqui eu falo setor de serviços exceto o governo obviamente não tem nenhuma preocupação com esse tipo de coisa, ninguém perdeu o emprego, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, mas o avanço da vacinação acho que sugere uma retomada do ponto de vista de serviço. A gente fecha esse ano provavelmente com um crescimento acima de 5%. Agora, o ano que vem, onde bate mais forte o efeito do PIB, o efeito do juro, onde predomina essa questão energética, eu estou trabalhando com um cenário de crescimento de 1,5 a 2, ou seja, uma desaceleração considerável. O pessoal mais pessimista já está falando da possibilidade de um crescimento inferior a isso. Estava vendo o Zé Roberto Mendonça de Barros, que é um analista que eu respeito muitíssimo, dizendo que o cenário dele ainda era de um crescimento em torno de 1,5 para o ano que vem, mas ele não descartava uma queda adicional para alguma coisa em torno de 1%. E se a gente pode tirar alguma coisa de positiva nessa história toda, eu acho que num cenário, se de fato acontecer racionamento, talvez esse cenário a gente consiga quebrar a polarização. Então, eu fico aqui em dúvida, não sei se eu tenho que torcer para um racionamento de energia para ver se bota o Bolsonaro fora do segundo turno, ou se a gente tem que torcer para que as coisas, para a gente não passar por um racionamento. Enfim, aí já vai
do que cada um. Alex, e o emprego e o desemprego no Brasil, só para a gente finalizar com o dado que você deu nos Estados Unidos, 5%, quer dizer, recorde, pré-pandemia, e aqui, como é que estão as coisas? Não, aqui está muito ruim, quer dizer, eu vou falar sempre em termos dessazonalizados, né, porque daí fica mais fácil. Quer dizer, normalmente o desemprego no Brasil sobe até abril, ele cai de abril a dezembro. Tem que limpar desse movimento. Minha última estimativa mostra um número em torno de 14% para o mês de junho, né? Eu acredito que a gente vai terminar esse ano provavelmente ali na casa de 13% de desemprego dessazonalizado. A gente, pré-crise, imediatamente pré-crise, eu acho que a gente só retoma em 2023. Essa é a magnitude da coisa. Para colocar um pouco de números, não do desemprego em si, do emprego. Nós tínhamos 94 milhões de pessoas empregadas em fevereiro de 2020. Esse número caiu para 82 em agosto. De agosto para cá, a gente recuperou metade. A gente está com 88, 89. Quer dizer, a gente ainda não recuperou o nível de emprego de fevereiro de 2020. Lembrando que, nesse meio tempo, a população cresce, você tem que empregar mais gente. Então, a taxa de desemprego depende também de quanto a população cresceu e de quanto a população volta para o mercado de trabalho. E ela está voltando, devagarzinho, mas está voltando. Então, historicamente, 61%, 62% da população em idade de trabalhar está no mercado de trabalho, ou trabalhando ou buscando emprego. Esse número caiu para uns 55%, uma enormidade, ele já está voltando para 57%, 58%. Então, além de tudo isso, quer dizer, tem gente que vai voltar para o mercado de trabalho, em particular quando esse auxílio, que é bem menor do ano passado, ele acabar de vez, aí acho que não tem muita alternativa, as pessoas vão ter que voltar. Então, essa taxa de desemprego, ela não cai abaixo de 2 dígitos antes de 2023. Ok. Bom, pegando tudo isso que o Alexandre falou e levando em consideração que isso dita a nossa estratégia de investimentos, a gente resume um pouco o que está acontecendo lá fora, principalmente nos Estados Unidos da América. Crescimento forte, robusto e consistente, uma inflação que, se vai ser temporária, como o Fed acha, ou não, só o tempo dirá, e mesmo com a retirada da ajuda que o Fed fez para as empresas comprando títulos de dívida, mesmo com a retirada, o investidor lá de fora pensa: o que eu vou fazer com o meu dinheiro se a taxa de juros está próxima de zero, a inflação alta, então esses juros reais são mais negativos ainda? Onde eu vou investir? Nós aqui temos feito um investimento em renda variável com colete de proteção. A Aninha vai mostrar uma carteira nossa, que a gente chama de perfil moderado, que está até agosto desse ano lá fora. A gente está com um retorno de 14% em dólar até agosto, com essa estratégia de navegar com colete de proteção. O que é um cliente com perfil moderado? É um cliente que tem 60% da sua carteira em ações. Ações através das nossas notas que tem barreiras de proteção. Então, ali embaixo, 2021, para uma LIBOR acumulada de 0,13, nós temos o retorno da carteira de 14%. Diminui um pouquinho, Ana. Aí 14,02 até agosto. Isso é lá fora. Aqui no Brasil, eu vou passar o bastão para o nosso gestor, Ricardo Vélez, falar um pouco da nossa estratégia local, mas basicamente há 3 meses que a gente vem dando o call de redução de risco de bolsa, à medida que foi aumentando o risco político fiscal, principalmente o risco fiscal, que significa, colocando em termos muito simples, um governo que está gastando, e até pretende gastar mais com esse tal auxílio família, não me lembro o nome que ele colocou, dobrando o valor do que é pago atualmente na Bolsa Família, um governo que tem dívidas de precatórias vencendo e que não sabe como financiar. E, além de tudo, quer aprovar um projeto de redução de impostos. Então, isso fez com que a gente puxasse o freio de mão na parte de risco, na parte de bolsa,
e começasse a usufruir da estratégia de renda fixa ativa, buscando aí navegar um pouco nessa alta de juros, que, como o Alexandre falou, ainda nem conseguiu ultrapassar a inflação. Mas eu passo agora o bastão para o Ricardo Vélez, nosso CIO, que vai falar um pouquinho dessa estratégia aplicada para os fundos da casa. E aí, Rick, como é que estão os fundos? Perfeito, bom dia, Alex, bom dia a todos que estão ouvindo aí, obrigado pelo prestígio de vocês. Bom, falando um pouco do primeiro fundo da casa, Portugal Coimbra, é a nossa joia da coroa. Falando um pouco dele, é o nosso primeiro fundo, um fundo de fundos multimercado que visa estabilidade e performance constante. Tá? Então, essa é a ideia do Portugal Coimbra, não está correlacionado com bolsa. Claro que a gente sempre vai aproveitar momentos de oscilação para poder realizar ou para fazer aquisição, mas a gente não está totalmente exposto à bolsa e nem a nenhum ativo que a gente considere que esteja muito caro, sem fazer a realização dele antes. Então, esse ano a gente está com a rentabilidade de 4,33, sendo equivalente a 204,16% do CDI. A principal estratégia do fundo para alcançar o resultado foi a alocação em dólar quando chegava próximo aí de R$5. Então, R$5 a gente entende como um dólar sendo barato. A gente aproveitou para comprar ativos, principalmente expostos a Estados Unidos. Então, a gente não fez alocação direta na moeda, sempre comprou ativos que estavam dolarizados. E com isso, a gente conseguiu ter uma performance acima da média. Os fundos defensivos também fizeram parte da composição do fundo. Então, conforme a gente tinha a elevação de bolsa, a gente tinha alguns fundos que têm a performance por volta de 120%, 130% do CDI na composição do Coimbra, e quando a gente tem a realização muito forte, como aconteceu ontem, esses fundos tendem a ter uma performance melhor. Então, ter alocação nesse tipo de estratégia e ter também a possibilidade de ganhar dinheiro quando a bolsa cai, fez muito bem para o fundo e com isso a gente conseguiu alcançar o resultado. No acumulado dos últimos 12 meses, a gente está com um resultado de 6,05, equivalente a 232% do CDI, e a volatilidade de 2,72. Considerando que a gente está com um resultado até o momento de bolsa em menos 4,04 na abertura do pregão de hoje, a gente está performando muito além do mercado e conseguindo entregar o resultado com bem menos risco do que atualmente tem sido praticado no mercado. Muito obrigado. Está mutado. Está no mute, Magda. Magda, repete, por favor. Desculpem, eu estava muda. Então, quem está conosco aqui na Portugal Investimentos sabe que a nossa estratégia não é fugir do risco, é surfar e navegar o risco com colete salva-vidas, mas sempre com um pensamento extremamente pragmático. É como o Ricardo falou, o Coimbra ele tem que entregar resultados de forma consistente. Então, quando a gente compara o Coimbra com os seus concorrentes, a gente vê que houve quedas no setor de fundos multimercados, agora em julho e em agosto, muito fortes. E o Coimbra, ao contrário, ele se mantém lá graças à nossa filosofia de investimentos, que é norteada por tudo isso que o Alexandre acabou de falar. Pragmatismo, pragmatismo, pragmatismo. Agora eu vou abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Alexandre, eu queria começar com a primeira. Alexandre, eu sei que você acredita que a inflação nos Estados Unidos não é temporária. Há controvérsias, né? Inclusive, todo mundo diz, não tente bater o Fed. Eles estão no comando e têm instrumentos muito mais poderosos do que aqueles que nós temos para fazer a avaliação. E parece, a impressão que o Fed passa é de que existe algo ainda muito ruim no horizonte. Talvez eles conheçam mais sobre variantes do que nós conhecemos, sobre o impacto de variantes, mas eles não abrem mão de não elevar juros tão cedo. E o T10, né, um tesouro americano, 10 anos, continua apanhando, continua mostrando essa movimentação. Fala um pouquinho disso para a gente. Você tem ainda essa convicção de que a inflação não é temporária lá fora?
eu tenho a firme convicção de que não é um fenômeno temporário. Não. Um pedaço mas acho que não o principal da história. Não. Eu acho que está muito ligado aos fundamentos de mercado de trabalho. Né? Sim, a coisa é quase que anedótica, mas assim, a gente tem visto talvez a dificuldade de gerar emprego não é porque está faltando demanda por emprego, está faltando oferta, né? As pessoas querem contratar, mas não tem a pessoa que eles querem contratar. Então é muito mais uma questão de um mismatch, né? Um desencontro entre compradores e vendedores, do que eu acho um sintoma de uma economia que está desacelerando extraordinariamente. Não, acho que isso daí a gente tem visto isso, existem gargalos importantes de oferta, né? E acho que isso é um tema que tem voltado, né? Então, não me parece que seja um fenômeno temporário, me parece um fenômeno mais persistente. Por outro lado, né, o que a coisa é onde entra a parte menos transparente dessa história, né? O FED não está num regime puro de meta de inflação. O regime puro está assim, Brasil, né, a Austrália, Nova Zelândia, você tem uma meta, você tenta entregar a inflação naquela meta. Os Estados Unidos mudaram para um regime de média, né? Ou seja, se eu ficar abaixo da meta num determinado ano, eu preciso ficar acima da meta num outro ano e aí compensar. Então, a ideia é de que você vai compensar. A parte isso não tem assim, nada de extraordinariamente controverso, acho que é bastante razoável. A parte mais opaca é que você não sabe exatamente qual que é a média. É uma média de 2 anos, de 3 anos, de 10 anos. Enfim, eles perderam a meta para baixo nos últimos 3 anos, vão perder para cima nesse ano. Então, acho que eles estão preparados para conviver com uma inflação mais alta. Eu acho que essa aposta do FED, tudo bem, eu vou ficar com a inflação mais alta. Até quando? Eu acho que ninguém sabe exatamente, né? Mas acho que até quando a resposta é até o momento em que eles tiverem sinais de que eles vão perder controle das expectativas, que não está acontecendo nesse exato momento. Então, uma coisa que eu acompanho direto, por exemplo, a inflação que está implícita nos títulos públicos, a diferença entre um papel não indexado à inflação, papel indexado à inflação, né? A diferença entre eles é uma estimativa da inflação esperada. Então, para 5 anos, os Estados Unidos têm rodado em torno de 2,5%, que é absolutamente padrão. Se pegar dos 5 para os 10 anos, ela está até mais baixa, 2,4%. Até, vamos dizer, o rendimento baixo do 10 anos, eu acho que ele reflete muito uma percepção de enquanto as expectativas de inflação estiverem baixas, estiverem controladas, o Banco Central não vai precisar subir agressivamente a taxa de juros. Então, acho que o limite deles é esse, né? Até o momento em que a coisa vai para as expectativas. Idealmente, eles não deixam nunca ir para as expectativas. Idealmente, você segue o plano de voo deles, a começar o tapering na segunda metade desse ano, provavelmente encerrar o tapering ao longo de 2022 e 2023, começa um processo de normalização de taxa de juros. Isso é o plano de voo. Quase 60 anos, né? A gente vai aprendendo assim, que entre o plano de voo e o voo propriamente dito, muita coisa costuma acontecer. Eu ainda acho que assim, tem mais risco deles terem que antecipar o processo de normalização de juros do que postecipar o processo de normalização. Então, o plano de voo deles, e foi explícito lá em junho, quando eles falaram a última vez, agora no final desse mês eles voltam a falar sobre o assunto, eles sinalizaram que formaria uma maioria por aumento de juros no comitê para começo de 2023. Pode ser que seja um pouco antecipado. Mas, assim, realmente, não dá para ficar peitando o FED. Eu não recomendo, mas ficar atento, porque eu acho que a gente pode ter oportunidades, né? Sentir que quem estiver tomando, quem tiver vendido no Treasury de 10 anos, pode, né,
tomando esse recurso a 1,30 lá na frente pode ganhar um dinheiro. Sem dúvida, a gente tem uma pequena posição vendida em T10, pequeníssima dentro do nosso Portugal Faro, defensiva, mas estamos acompanhando e estamos surfando, como eu falei, de colete salva-vidas. Eu acho que o Alexandre respondeu a pergunta do Leandro, que pergunta, acho que tudo isso que eu perguntei também, mesmo com liquidez alta nos Estados Unidos, não há expectativa de inflação e com isso aumento de taxa de juros. O Alexandre respondeu, Leandro, sim, mas eles esperam estar no comando, eles esperam não ser surpreendidos por uma inflação que saia do controle. Agora, o Danilo Nunes pergunta, eu acho que ele pergunta sobre o Brasil. Há risco de voltarmos à época de hiperinflação, como na década de 80, início de 90? O mercado está preparado para isso? Eu acho que certamente não está preparado para isso, porque o risco é baixíssimo. Quer dizer, vamos falar a verdade, né? Até países que são, eu usar uma expressão grosseira, vamos deixar para lá. Pensando na Argentina, né? Quer dizer, a Argentina é um país complicado, né, para dizer o mínimo. Os caras têm uma inflação de 50%, 60%. É um horror, mas não é uma hiperinflação. 50%, 60% em 12 meses é uma inflação muito alta, né? A gente não quer ter isso. Não. Quando a gente fala hiperinflação é quando a gente viu 50% ao mês, quer dizer, né, essa vantagem, né? A gente já viu como é que... Não, acho que hiperinflação propriamente dita, não. Quando eu falo de problema inflacionário no Brasil, assim, o meu medo é a gente consolidar uma taxa de inflação para cima de 2 dígitos. Esse é um cenário que eu considero muito ruim. Quer dizer, não tão ruim quanto o argentino, mas eu considero muito ruim. E a gente está com 9,68% de inflação nos últimos 12 meses. Provavelmente ela não vai ficar, ela vai cair no final do ano, porque, enfim, a taxa porque vai tirar taxas muito altas que teve lá em outubro, novembro, dezembro do ano passado e vão ser substituídas por taxas ainda altas, mas não tão altas em outubro, novembro e dezembro desse ano. É puramente isso. A gente vai terminar, está terminando com uma inflação que eu acho indecente, perto de 8% esse ano. Isso é indecente. O nosso risco é ter uma inflação obscena de consolidar ali do 12%, 15%, se a gente não fizer, né, não tiver nenhuma perspectiva de correção de rumos. Mas hiperinflação, assim, não. Eu acho que esse é um cenário extraordinariamente remoto. E, enfim, se tiver um risco disso acontecer, pode dizer que a gente vai saber disso antes. Não dá para ver no horizonte. Ok. Então, se ninguém mais tiver perguntas, eu quero agradecer ao Alexandre Schwartzman pela participação dele. Obrigada, Alexandre, e nos colocar à disposição, eu, Ricardo Vélez e todo o time de sócios e colaboradores, para as suas perguntas mais tarde. Um abraço grande a todos, até logo e um bom resto de semana curta. Tchau, tchau.